Olá, tudo bom? Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Me chamo Luiz Alberto, sou técnico em equipamentos automotivos, sou especialista na área de alinhamento, a parte de geometria veicular, tanto nos equipamentos a laser, quanto digitais, quanto 3D, quanto computadorizado. A gente tem um pouco de conhecimento e hoje a gente veio aqui para dividir um pouco desse conhecimento para todos vocês que estão aí acompanhando através do vídeo, presencialmente, e espero que nós tenhamos aí um bom momento, uma boa aula e que a gente possa continuar aprendendo e crescendo juntos. Hoje eu estou aqui falando um pouco do MR Laser. O MR Laser, ele é um equipamento da Máquinas Ribeiro, da empresa Máquinas Ribeiro. É um equipamento conhecido popularmente como painel ou equipamento a laser. A história dele é um equipamento talvez mais antigo da nossa fábrica e do nosso país. O MR Laser, ele vem de uma estrutura de 1950 aqui no nosso país. Ele vem uma evolução do equipamento óptico. Então ele foi evoluindo um pouco, se transformou em a laser, depois foi evoluindo mais um pouco, veio computadorizado, depois veio um digital computadorizado, hoje existe o 3D no mercado. Mas esse equipamento é um equipamento que eu particularmente gosto muito, porque ele tem uma grande precisão na sua leitura, no seu método de trabalho, é um equipamento fácil de você trabalhar, é um custo-benefício. Hoje, com mais de 70 anos no nosso país, é um equipamento que não sai de linha, porque é um equipamento que funciona. E hoje eu venho falar um pouco dele, mostrar um pouco dele, para que você possa entender as principais formas de você trabalhar com ele. O equipamento estando bem calibrado, o equipamento estando instalado perfeitamente, você não terá nenhum tipo de problema na questão da precisão do alinhamento. Ele não vai perder em nada do 3D. Não vai perder em nada para um computadorizado e também não vai perder nada para um digital. O que evolui de um para o outro são tecnologias que te facilitam você trabalhar um pouco mais rápido, mas no final a precisão de ambos são a mesma. O mesmo resultado que dá aqui nesse equipamento de 70 anos atrás, onde foi pensado, é o mesmo que faz hoje uma tecnologia de 2023, de 2024, 2025, porque o princípio é o mesmo. Quais são os princípios? Geometria veicular. A geometria veicular, ela vem nas seguintes etapas: cambagem, caster, convergência, convergência em curva. No nosso carro, ele tem uma obrigatoriedade. Qual que é essa obrigatoriedade? Te dar segurança. Um carro, ele é uma máquina que foi projetada para facilitar o seu dia. Então, ou seja, nós nos deslocamos de um lado da cidade para o outro lado da cidade, em cima de um veículo que ele pode chegar a 120, 150, 180 km por hora e, dependendo dos modelos, até mais. E o que você precisa ter? Segurança, confiabilidade. Se você não tiver isso num carro, você não consegue trazer todo o seu potencial à sua mesa. Então, o que nós precisamos ter? Equipamentos que possam fazer que você execute a confiabilidade e a segurança do veículo com excelência. Então, os equipamentos da Máquinas Ribeiro têm essa visão de trazer confiabilidade, segurança, para que você possa executar o seu trabalho sem nenhum problema. Então, quando você faz a instalação corretamente, você consegue ter uma leitura verdadeira do problema que o carro do seu cliente tem. O que acontece muitas vezes é que as pessoas elas recebem um equipamento e ela, por a sua inocência ou por falta de conhecimento, ela já instala de qualquer forma e começa a trabalhar. E isso gera um transtorno para a loja. Qual o transtorno para a loja? Você vai alinhar um carro, o carro não vai ficar bom, o volante vai ficar torto, o pneu vai comer, vai trazer sérias preocupações para você, cliente, você que está instalando equipamento, você que comprou esse equipamento, e você vai pensar que é o quê? O problema é no equipamento. Então, automaticamente, você tem aí um gap de transtorno. O que nós viemos fazer hoje? Tirar isso da sua mente e te direcionar a você a trabalhar de uma forma correta,
de uma forma certa, para que você possa trazer todo o seu potencial mecânico 100% naquilo que você está fazendo. Então, hoje, você vai entender o que funciona, o que é cambagem, você vai entender o que é caster, você vai entender o que é convergência e você vai entender o que é convergência em curva. O que é cambagem? A cambagem, quando você olha o carro reto, você vai observar que as rodas dianteiras e traseiras, elas possuem uma inclinação. Qual é essa inclinação? Para dentro ou para fora, certo? Para dentro significa que a parte superior da roda está mais próximo do eixo ou telescópio, que é o amortecedor. Então, quando essa parte de dentro da roda, essa camada superior, se aproxima do eixo, ela se torna uma cambagem negativa. Quando ela se afasta do eixo, ela se torna uma cambagem positiva. O que a cambagem ela faz no carro? É simples. Ela cuida para que os pneus possam trabalhar corretamente. Ela tem uma função de deixar o carro em uma linha zero, para que você possa trabalhar e correr e andar em alta velocidade, não, dependendo da sua necessidade, de uma forma segura. Se você observar, qual que é a ideia da cambagem hoje no nosso país? A ideia é economizar pneu. Então, se você tem uma cambagem correta, você vai ter a economia do seu pneu. O seu pneu vai trabalhar e vai gastar de uma forma correta. O que então nós precisamos entender? Cada carro, ele tem uma medida. Ela pode ser positiva, quanto ela pode ser negativa. Então, se nós olharmos o laser, ele refletir nessa parte aqui, onde está aqui o sinal negativo, será uma cambagem negativa. Se ela refletir nessa parte aqui, onde tem o sinalzinho de mais, ela será positiva. Então, ou seja, negativa, a roda está caída para dentro ou a parte superior está próxima do eixo, do topo ou do telescópio. Positiva, inverso. Perfeito? Dúvidas? Vamos lá. O caster. Qual que é a função do caster? O caster, se você lembrar a sua época, quando você começou a dirigir, não sei a sua idade hoje, você que está vendo esse vídeo, você que está aqui conosco, eu sou um pouquinho velho, eu sou novo e velho ao mesmo tempo. Então, ou seja, eu sou daquela época que aprendi a dirigir no Fusca, no Chevette, no Opala, na Kombi. Então, são carros que, na minha época, eram os carros mais desejados do momento. Então, quando a gente andava com uma Kombi, o que acontecia? Você andava com a Kombi, você esterçava a Kombi, aí quando você soltava o volante ficava parado. E quando você andava com a Kombi na rodovia, não sei se você vai lembrar, a Kombi ficava indo para um lado para o outro, você nunca parava a mão reta, você sempre ficava assim, ó, tentando controlar a posição do carro, o direcionamento, o caminho que o carro está andando. Então isso significa o quê? Isso significa o caster, que se você lembrar e olhar, o caster da Kombi ele está na linha zero. Então o que o caster, entendendo, ele funciona? Ele serve para direcionar as rodas para frente. Existe uma força chamada força centrífuga, que é uma força que vem da parte de trás do veículo até a parte frontal dele. Então ele empurra o carro para frente. Não importa se a convergência está fora, se a cambagem está fora, o carro sempre vai andar em linha reta, porque a função dele é empurrar as rodas para frente. Então, quando você observar no seu carro mesmo, você pode observar que se você esterçar a roda hoje para o lado direito, soltar o volante, ele vai voltar rapidamente, porque existe uma força empurrando. Então, popularmente, a gente entende que o caster é uma roda para frente e uma roda para trás. Não, o caster não é isso. O caster é a inclinação do amortecedor em relação ao KPI, ou seja, uma linha zero. Então esse ângulo que se forma quando você esterça a roda para um lado e quando você esterça a roda para o outro, significa ângulo de caster. Ele não é distância. Porque, concorde comigo, seria muito fácil a gente pegar uma trena, medir de uma ponta do eixo dianteiro até a ponta do eixo traseiro e ver a medida que dá. Você não precisaria de um equipamento para isso.
Hoje nós precisamos de um equipamento porque existe um ângulo chamado ângulo de caster que tem a função de empurrar as rodas para frente. Quer ver outra coisa engraçada? Se você lembrar, quando você anda com um carro e o caster está muito para frente, você vai ter um carro extremamente leve. Como assim leve? Simples. Você já chegou a andar com um carro alguma vez? E na rodovia, passando dos 100, 120, olha, cuidado com o radar, tá? Mas passando dos 120 km por hora, o teu carro, em algum momento, ele fez assim, ó. Ele ficou andando para um lado e para o outro. Ficou muito leve. E quando você fazia pequenos toques ou pequenos tombos no volante para que o carro fosse direcionado por uma determinada via, ele parecia que ia virar de uma vez. Você lembra disso? Então, isso acontece porque o caster está muito para frente. Por ele estar muito para frente, a frente fica muito boba. Então, automaticamente, qualquer coisinha que você faz no volante, o carro ele chacoalha todo. Ele fica sem segurança. Mas olha que legal, quando você anda com o carro em curva, nesse formato, o carro fica fácil. Eu, lembrando nossa época, eu lembro quando lançava o Santana. O Santana era assim, a gente vinha do Fusca, vinha do Chevette, vinha do Opala, e você tinha uma forcinha. Mas quando lançaram o Santana, olha, as pessoas viravam o carro com o dedo. Todo motorista queria fazer isso, virava o carro com o dedo, porque era muito leve. Então, o caster era muito para frente, era muito positivo. Então, quando o caster está muito para frente, a direção em curva fica leve demais, fica gostosa para dirigir. Mas, compensação em linha reta, em uma alta velocidade, você perde a segurança, você fica sem confiabilidade. Agora, o caster negativo. Vamos lá que o caster está muito negativo. Olha que diferença. Eu vou andar em linha reta, eu vou trazer toda a potência do carro, eu vou chegar até o velocímetro bater no limite e o carro vai ficar firme na minha mão. Eu não vou ter nenhum jogo de lado, nem de um lado nem para o outro. Eu não vou ter nenhuma falta de segurança em linha reta. Só que compensação, quando eu for fazer uma curva, o carro vai ficar pesado. As curvas vão se tornar pesadas. Você fala assim, nossa, mas meu carro é tão novo, direção hidráulica, direção elétrica e... Nossa, o carro é pesado. Por que ele é pesado? Porque o caster está muito negativo. Então o caster, no carro, no projeto dele, ele tem uma função de trazer segurança na sua dirigibilidade. Então olha só, o caster, dependendo da forma do carro, ele pode ser positivo, como dependendo da parte do carro, ele pode ser um pouco mais negativo. Se você olhar, então o caster é manipulado, aonde isso acontece? Stock Car. Quem aqui já acompanhou Stock Car? A Stock Car, você tem várias pistas. É um piloto com várias pistas. Mas engraçado que todo carro existe um ajuste para cada pista. Por quê? Porque você precisa trazer melhor conforto para que aquele piloto possa dar 100% do seu potencial. Então, o carro e o equipamento, eles trabalham da mesma linha. Esse equipamento, ele é feito para te trazer confiabilidade, para que você possa dar 100% do carro. Estão acompanhando? Vamos lá. Agora, convergência e divergência. O que seria convergência e divergência? Popularmente, a gente fala de alinhamento. Então, ou seja, seria você posicionar as rodas. Lembra lá da figura que a gente fez na primeira vez? A cambagem inclinando, não é? Para dentro ou para fora. A convergência é abrindo para fora ou para dentro. É um ângulo diferente. Se você colocar assim em ângulo, vamos dizer que seria um ângulo X e o ângulo Z, certo? De 3D. Então vamos lá. Quando você tem as duas rodas paralelas, uma com a outra, é zero. Quando você tem as rodas divergindo, é negativo. Quando você tem convergindo, é positivo. Ou melhor, para ficar mais fácil, vamos colocar exemplos? Vamos dizer que a roda é um casal. Olha que legal, um casal. Quando o casal está apaixonado, eles vão querer se beijar, não é? Automaticamente eles vão se aproximando. Então significa que a roda está positiva. O casal está muito bem. Mas quando eles brigam, o que eles querem? Ficar longe. Então eles são divergentes. Eles estão se afastando. Então quando a roda se aproxima uma da outra, positivo. Quando ela se afasta, negativo. O que isso me causa? Ele trabalha direto com o eixo da cambagem, com o eixo
que chamamos de eixo Y. Então, ou seja, eles estão trabalhando juntos. Se uma convergência estiver demasiadamente aberta, ela pode interferir na cambagem, na parte positiva da cambagem. Ela pode deixar o carro mais positivo e fazer com que o pneu seja comido pelo lado de dentro. E se tiver negativa, ela vai ser ao contrário. Ela vai fazer com que o pneu coma do lado de fora. Então, observe que ambos trabalham interligados. Por isso que nós temos aqui 3 pilares, cambagem, caster, convergência, que ambos trabalham juntos. Somente a cambagem e a convergência fazem com que o pneu seja desgastado prematuramente. O caster não. O caster faz com que o carro ele não tenha confiabilidade, certo? Então, ou seja, quando você tem um carro que você não tem o controle sobre ele, estamos falando de caster. Quando você tem um carro que está com pneu comendo demasiadamente, estamos falando de cambagem relacionado com convergência. Quando nós temos um carro andando com um volante torto, nós estamos falando de convergência. Deu para entender? Então, se alguém chegar para você mecânico mesmo, você alinhou um carro e nesse carro, após você alinhar, o cliente ele retorna para você com alguns questionamentos, dizendo assim, olha, eu andei com o meu carro e o meu carro agora, eu solto o volante, ele puxa para o lado. Olha, o equipamento ele foi feito para te trazer segurança. Qual que é a nossa legislação hoje? É que você dirija com as 2 mãos no volante. O carro ele não foi feito para você andar e só soltar a mão do volante. Mas é nosso costume brasileiro fazer um teste desta forma, de soltar a mão do volante para que o carro não puxe para um lado e nem para o outro. Então, baseado nesse costume nosso, eu vou te ensinar você a identificar isso, para você saber se é um problema de erro mecânico ou se é um problema veicular. Lembrando, qual que é a função do equipamento? É que você ande com o carro, você coloque o volante na posição reta e o carro permanecer reto ou direcionado para onde você apontou. E volante alinhado. Se você soltar a mão do volante, o carro está o quê? Desgovernado. E se você soltar a mão do volante, se tiver um fiscal do trânsito, o que ele vai te dizer? Você está fazendo errado. Então, o que você precisa entender? Que se quando você solta a mão do volante, o carro ele está puxando para o lado direito ou para o lado esquerdo, você precisa entender se o pneu está tendo força sobre esse desequilíbrio. Então, como você faz? É simples. O cliente chegou para você e reclamou, olha, eu ando com o carro, solta a mão do volante, o carro puxa para o lado direito. Então, o que você faz? Inverte os pneus do lado direito para o lado esquerdo e faz um teste. Agora o carro está puxando para o lado esquerdo. Beleza. Você já entendeu o defeito do veículo. Qual que é o defeito? Pneu. Por quê? Porque se o carro ele está puxando para o lado direito e você inverte os pneus, automaticamente o carro vai puxar para o outro lado. Então o pneu está fazendo que o carro seja desequilibrado. Agora, vamos criar outra hipótese. O carro está puxando para o lado direito, eu inverto o pneu, agora o carro parou de puxar. Olha que legal. Qual que é o problema? Pneu. Porque o pneu ele está trabalhando de uma forma onde ele já foi comido, onde ele já foi desgastado de uma forma prematura e aquela posição está fazendo um desequilíbrio excessivo para o lado direito. Então o que você precisa fazer? Trocar os pneus. Agora vamos lá que você alinha o carro, você inverteu os pneus, mas mesmo assim o carro continua puxando para o lado direito. Aí legal. Se a cambagem tiver 1 grau a mais do que a outro lado, independente se eles estão dentro da medida, independente se estão dentro da tolerância, mas se de uma cambagem para outra tiver 1 grau ou mais de 1 grau de diferença, a tendência é o carro puxar para o lado que tiver mais positivo. Essa é a tendência. Então você mecânico que está nos acompanhando nesse vídeo, nessa introdução de conhecimento, observe isso.
Quando você faz as cambagens, o que é normal acontecer? Às vezes o cliente fala, eu não quero fazer cambagem, só alinho o carro. É uma decisão sua de fazer isso. Mas nessa decisão sua, observe se as cambagens estão, entre elas, com graus acima de 1. Pode ser tanto positivo ou negativo, mas se um de lado tiver mais positivo que o outro, acima de 1 grau, vai puxar para o lado que tiver mais positivo. Ok? Convergência em curva. O que significa? Quando nós alinhamos um carro, é costumeiro acontecer de você andar em linha reta, o carro ficar perfeito. Só que você entrar em uma curva com uma velocidade um pouco acima do permitido, o carro começar a cantar pneu. Já lembra disso? O carro está cantando pneu. Por que está cantando pneu? Porque uma roda está esterçando mais que a outra. O que acontece é que, às vezes, o mecânico ele recebe um carro, ele não conhece a procedência, o histórico de correções que aquele carro foi feito em outras oficinas. E, às vezes, as pessoas elas alinham o carro puxando somente de um lado, de uma barra axial. E o carro, então, ele vai começar a abrir e a fechar mais do que a outra. Então eu posso esterçar. Vamos imaginar, eu estou aqui com o meu eixo de ângulo, que é meu tronco. Se eu pegar aqui, se eu puxar essa roda mais para cá do que essa e esterçar, ó, ela vai abrir mais que a outra. Ó, mesmo ângulo, ela vai abrir mais que a outra. Automaticamente, o meu pneu ele vai pular em cima da pista de rolamento, ele não vai fazer a tangente que ele precisa ser feita, então ele vai começar a pular e isso gera cantar pneu. Então, no decorrer desse vídeo, nós vamos te explicar para você como você faz a leitura da divergência em curva, que é essencial para o alinhamento. Perfeito? Agora nós vamos passar algumas formas de você calibrar o equipamento. O equipamento, ele, no nosso caso aqui, onde nós estamos no nosso estúdio, nós estamos em cima de uma rampa pneumática, uma MR4000, tá? É uma rampa que levanta até 4 quilos em suporte de força, tá? Você precisa subir um carro, você vai ter aqui um ângulo perfeito de alinhamento. Mas esse equipamento pode ser instalado na valeta, ele pode ser instalado também em placas, aquelas placas móveis, onde o elevador depende da tua forma de oficina. Mas vamos aqui pegar esse cenário aqui, que nós estamos aqui hoje, como um exemplo, tá? Você precisa colocar este painel no centro da rampa, da valeta ou dos cavaletes. Feito isso, você precisa colocar 1,70 m do centro do prato até esta face aqui, os dois lados iguais, tá? Para que o painel não fique torto em relação ao centro da rampa. Então vamos recapitular? Pega uma trena, pegue o centro do prato, meça até essa face do painel, tem que ter 1,70 m e dos dois lados iguais. Tem tolerância? Tem tolerância. Você pode ter uma tolerância de 5 centímetros para mais, quanto 5 centímetros para menos. Mas, então eu posso deixar um lado 1,70 e um lado 1,65. Não. Você deixa ou 1,65 dos dois lados, ou 1,70 dos dois lados, ou 1,75 dos dois lados. Não deixe um lado mais que o outro, para que isso não venha interferir na sua posição de caster. Ok? Agora nós vamos mostrar como fazer a calibração do MR Laser. Nós precisamos de algumas chaves para esse procedimento. Uma chave Phillips, uma chave combinada 19 ou 3/4, uma chave 10, uma chave 13, tá? Fixa ou combinada, pode ser uma das duas, e uma chave Allen de 4 mm ou 3/16, tá ok? A calibração, ela segue alguns passos. Nós temos a calibração do painel, do equipamento, da sua estrutura. Nós temos a calibração do projetor laser.
nós temos a calibração também da garra de alinhamento. Então, quando você fizer a instalação do equipamento, eu calibrei o painel. Você precisa calibrar também os projetores e você precisa calibrar também as garras. Eu calibrei o painel e calibrei somente os projetores. Se você não calibra a garra, você não vai trazer a confiabilidade, a segurança que o equipamento ele tem para te oferecer. Você vai trabalhar de uma forma errada. Então, se você não calibrar as garras, se você não calibrar os projetores, se você não calibrar o painel, você não terá 100% do equipamento, do trabalho que ele vai te proporcionar para a sua loja. Perfeito? Então vamos lá. Junto com o equipamento, ele acompanha aqui uma barra de aferição. Essa barra, qual que é a funcionalidade dela? É que você venha deformar essa ponta de eixo para que essa ponta de eixo possa estar num plano horizontal em relação ao painel, formando assim o painel uma linha vertical, um plano horizontal, um ângulo chamado 90 graus. Tá? Então, quando a gente forma aqui um ângulo vertical com um ângulo horizontal, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Então, essa é a função. Luiz, mas e o meio da barra? Não, o meio da barra não te importa. O que te importa é esta ponta de eixo, desse lado quanto do outro lado. Você vai deformar. Por isso, se observe que tem 3 parafusos aqui, que no decorrer desse vídeo eu vou te ensinar você a deformar para que essa ponta de eixo ela seja perfeitamente alinhada com o painel e a partir daí você pode trazer aqui as medidas do painel. Para ficar mais fácil, você pode também remover essa camada de cor. O seu equipamento pode ser azul, pode ser vermelho, pode ser preto, não importa a cor, mas ela tem aqui 2 parafusos que um fica nessa extremidade, outro na outra extremidade. Através de uma chave Phillips, você vem aqui, você solta ele, automaticamente você vai conseguir desencaixar. Observe que ele tem um sistema de engate. Então esse sistema de engate, ele pode estar bem engatado, então traz um pouco de força nesse momento. Não tem problema, tá? Você vai vir aqui, você vai deslocar ele, desencaixar ele, desencaixando. Todo. Desencaixamos, coloque num lugar que você não venha amassar. Agora você tem acesso a esses parafusos e porcas, que elas serão úteis na hora da calibração do painel. Você vai observar se ela não está travada, tá? Ela tem que estar movendo, para que você possa poder fazer os ajustes. Observe também, no momento anterior que nós estávamos conversando, sobre a distância. Essa distância ela é extremamente importante, por isso que eu volto a enfatizar isso. 1,70 m do centro do prato até a face do painel. E também aqui você tem a parte do painel no centro da rampa ou valeta. Outra coisa importante. Às vezes você comprou um equipamento, a rampa não é da Máquinas Ribeiro, é de uma outra fabricante. O que eu faço agora? O equipamento, o painel, ele não acompanha o cavalete, ou seja, o pedestal. Esse é um produto que você compra ele à parte. Então, se você vai instalar ele e não tem esse painel, qual que é a altura que eu devo colocar ou fazer um cavalete? A altura que você tem que fazer é a mesma altura que fica o prato aqui. Ou seja, se do prato até o chão tiver 85 centímetros, o seu cavalete ou o seu pedestal tem que ter 87 centímetros. Se for 90, se for 1 metro, ambos têm que estar no mesmo nível. É como se você fosse olhar numa vala. Como é que fica na vala? A vala fica o piso, que ele chama de pista de rolamento, e onde ele vai ser encaixado no mesmo nível. Perfeito?
Os projetores, eles têm lado. Ele tem o lado M e o lado P. O lado M, ele é motorista. Lado P, passageiro. Na calibração, não tem problema você inverter os lados, porque a calibração não precisa que os projetores estejam no seu lado específico, mas no alinhamento, na hora de você trabalhar com o carro, o projetor M tem que estar ao lado do motorista e o projetor P do lado do passageiro. Tá? Após a gente ter colocado o projetor na barra de aferição, nós vamos deformar a barra. Na deformação da barra, você não coloca os dois projetores de uma vez. Por quê? Porque vai ficar pesado. Então você primeiro faz um lado, retira o projetor e faça o outro lado. Para que você possa conseguir trabalhar perfeitamente sem que um projetor interfira no outro. Depois da deformação, nós vamos colocar os dois projetores e aí nós iremos partir para o próximo passo da calibração. Então, agora vamos fazer a deformação. A deformação, você vai deixar esses 3 parafusos em posição de 45 graus, tá? Sempre do seu lado, puxando para o seu lado, certo? O painel, ele vai ser móvel, então você vai ligar o laser, ele refletiu no painel, agora você vai criar o primeiro zerar. Ó, você vai movimentar, eu zerei. Agora, quando esse eixo, eu girar esse eixo, o zero ele vai se deslocar para o lado direito ou para o lado esquerdo, depende de como está a sua barra. Então, sempre você vai regular no parafuso a metade que saiu fora do zero. Então, eu vou girar 45 graus, esse laser vai sair da sua posição, eu vou regular a metade e depois ele vai retornar o painel para o zero, até que eu gire toda a barra em um ângulo de 360 graus e o laser não se movimente nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Popularmente a gente diz que o laser dormiu, porque ele fica estático em um plano só, perfeito? Observe o vídeo. Então, nós vamos fazendo esse processo até que o laser ele fique parado num lugar só. Ó, olha que interessante, ó. Eu estou girando a barra e o laser ele permanece no zero. E isso ele está deformado. Feito isso, do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo de como você começou, repita o mesmo processo do outro lado. Retira o projetor e vamos para o outro lado agora. Após nós termos deformado as pontas do eixo, agora nós estamos verificando a cambagem. Você posiciona aqui o laser, trava ele. Observe que no painel existe um marco zero aqui. Movimenta o painel até que ele fique no zero, no centro. Perfeito. Nós vamos levantar o projetor até essa escala aqui. Está vendo aqui esse ângulo? Esse ângulo é a tortura do painel. Você vai precisar regular através desses parafusos aqui para que o painel possa, tanto nesse parte zero quanto aqui, correr uma linha só. Perfeito? Agora, um detalhe muito importante. O curso que você tem aqui não é um curso muito grande.
Então o que você precisa fazer na instalação do painel? Deixar o painel nivelado. Se você deixar ele nivelado, o curso que você vai ter aqui é mínimo. Agora, se você deixar ele desnivelado, o curso vai ser muito excessivo e pode ocorrer que o painel travar no seu movimento, porque ele está pegando na sua parte superior. Então, essas rondanas excêntricas, ela tem a finalidade de subir e descer o painel. Se você observar, essa rondana está responsável por essa parte do painel. Esta rondana está responsável pela frente do painel. E essa rondana, para que o painel não venha ter jogo, tá? Então, ou seja, você vai soltar esse parafuso, deixar essa rondana um pouco folgada e você vai regular através dessas rondanas, dependendo da sua necessidade, para que o laser reflita na mesma linha, zero, tanto de baixo quanto em cima. Feito isso, todo carro que você colocar na rampa, ou valeta, ou cavalete, vai bater a cambagem corretamente, perfeito? Vamos fazer uma simulação. Através da sua Allen 4 ou da sua chave 316 ou até de uma Torque, se eu não me engano, a Torque é a 25. Você pode, com uma chave combinada 19 ou 3/4, fazer essa regulagem. Olha a nossa necessidade, 0. O painel ele está aqui, ó, cerca de 55 minutos ou pouco mais de 3/4 de graus fora no sentido positivo. Então, o que eu precisaria fazer? Se o laser está vindo para cá e se ele está tombado para lá, eu precisaria então mexer no painel para que ele acompanhasse na mesma linha. Então significa o quê? Que esse painel está muito caído. Então eu teria que levantar esse parafuso aqui. Se fosse para cá, seria o inverso. Então eu posso abaixar um pouco aqui. Eu vou observar aqui, ó, essa parte superior para ver como é que ele está e vou regulando da melhor forma. Lembrando que o painel ele tem que estar depois girando, certo? Ele pode estar um pouco mais justo, ele pode estar um pouco mais folgado que esse movimento. Não. Esse painel não é para você fazer isso, ó. Você pegar, soltar e ele ir embora. Não, não vai ser assim. Por quê? Porque depois, quando você for fazer o alinhamento, vai ficar difícil de você movimentar o painel, porque vai ficar muito mole. Então deixa ele um pouquinho justo, tá? Mais justo que você puder, que não danifique as rondanas e que não fique um movimento de arrasto, mas sim de deslize. Você coloca aqui a chave, você vai segurar e você vai soltar o parafuso. Automaticamente, ele vai tirar toda a frição que ele tem e você vai movimentar para um lado ou para o outro, dependendo da sua necessidade, até que seja satisfatório o seu ângulo. Feito isso, eu vou novamente repetir o processo. Olha lá, observe que já está quase próximo zero, ou seja, ele está a 25 minutos ou 0,15 graus positivos. Eu posso, observe como nós estamos num ensaio, então ele está desnivelado o painel. Então observe que a gente fez propositalmente, olha como é que ele ficou, bem aberto. Então agora eu vou ter que tirar aqui. Só que visivelmente ele pode criar um aspecto duvidoso. Então, antes, nivele bem para que você possa fazer essa deformação. Observe que nós encontramos agora o zero, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Agora, repita o processo do outro lado, para que os dois lados trabalhem iguais. Feito isso, você deixou esse painel na linha vertical. Lembrando que a gente deformou a ponta do eixo na horizontal, formamos aqui um ângulo de 90 graus. Agora, nós vamos fazer a calibração do espelho, tá? O espelho, você vai usar os dois projetores simultaneamente. Então você posiciona o espelho no centro do prato, aí você vai olhar aonde ele está voltando. Você vai fazendo assim, ó, onde ele está batendo? Ele está batendo aqui em cima.
Então você vai, através dessa manopla, movimentar ela, apertando ou soltando, para que o laser ele reflita nessa parte da escala do painel, os dois lados iguais. Ó, observe que, como o painel está bem descalibrado, o laser está batendo fora da escala. Não tem problema, nós vamos direcionar esse laser para cá. Mas deixe ele na altura que ele fique na escala. Perfeito? Vamos fazer agora o mesmo processo do outro lado. Seguindo, nós posicionamos o laser no espelho, ele retorna no projetor. Observe que na escala aqui do projetor, o laser ele precisa estar no zero do projetor. Os dois lados precisam estar iguais no zero, para que o projetor esteja perpendicular ao espelho do alinhamento. Atrás do equipamento, se você observar, vai ter ali duas molas, onde você vai direcionar o laser para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então, dependendo da tua situação, você vai movimentar para o lado direito ou para o lado esquerdo para que o laser bata no zero. Vamos fazer a simulação. Obtemos agora, com a regulagem do espelho, o retorno do laser no seu projetor, os dois lados batendo no zero. Agora, o equipamento ele está calibrado, a parte do painel. Vamos para a parte da calibração do projetor, da calibração das garras agora, para que possamos continuar a nossa videoaula de alinhamento. Perfeito? Outro detalhe importante. Eu fiz a deformação agora, deixei zero, tirou a barra, guardou a barra, daqui a 3 meses você, vou repetir o equipamento. Você colocou aqui a barra novamente, bateu no espelho, voltou e não voltou no zero. Calma, o que acontece? A posição que nós colocamos as barras é uma. Quando você colocar novamente, você vai colocar em outra posição. Ou mais para a direita, ou mais para a esquerda, um pouco mais para frente, ou um pouco mais para trás. Só que o que você vai fazer? Qual que é a prova real? Olha, se você observar o laser dando um número, não importa que número que seja, vamos criar 2 do lado de fora, 2 divergente e 2 convergente, significa 2 negativo com 2 positivo, o resultado é zero. Então você não precisa deformar o espelho novamente para que você possa alcançar o zero. Não, você só vai observar se o retorno do laser está retornando igual, mas sinais diferentes. Não importa, se pode dar 3 positivo com 3 negativo, 4 positivo com 5 negativo, não importa. O que importa é que o resultado que der do lado direito seja igual do lado esquerdo, mas com sinais invertidos. Feito isso, você vai ter um negativo com um positivo, o resultado precisa ser zero. O espelho estará calibrado e você não precisa repetir o processo. Perfeito? Agora nós iremos fazer o projetor laser, calibração do projetor laser e depois calibração da garra. Vamos calibrar agora a garra. Para calibrar a garra, para ficar mais fácil de você trabalhar, retire as unhas dela. Retirou as unhas, você vai ter toda essa área livre que você possa trabalhar. O que você pode fazer para você ter uma melhor performance? Observa que este parafuso sempre está em linha reta com um pé. Então, por ele estar em linha reta, sempre você vai mexer na hora de deformar a garra no parafuso que tiver apontado como uma frecha para você. Outra coisa, crie pontos de referência, tá? No caso aqui da nossa rampa, eu peguei essa ponta como uma referência e essa ponta aqui como referência. Então, eu vou girar a garra sempre no sentido horário e eu vou travar ela aqui, para eu poder fazer a deformação da garra. Agora, você não tem essa rampa, você pode fazer o quê? Você pode pegar um giz, você pode pegar uma caneta, você pode pegar um marca-texto e faz um contorno em uma ponta da garra, pode ser até essa parte superior dela que fica virada para frente da bandeirola,
para que você, toda vez que girar, você coloque ela na mesma posição, tá? Outra coisa, você vai colocar a bandeirola em uma distância de 1,5 m, 2 metros em relação ao projetor, tá? Detalhe importante, a rampa precisa estar nivelada? Precisa, mas pode fazer no seu piso? Pode fazer no seu piso. Pode fazer numa bancada? Pode fazer numa bancada. Por quê? O princípio é o mesmo. Se a garra ela estiver calibrada, independente se a bancada está nivelada, se o teu piso está nivelado, se a rampa está nivelada, você tem que ter em 3 pontos de 120 graus a mesma medida. Se ela tiver e permanecer a mesma medida, a garra está calibrada. Perfeito? Então vamos lá. Ó, observe que nós giramos, apareceu um número ali, do 0 para cima, 3. Vamos colocar, do 0 para cima seria positivo, do 0 para baixo negativo. Detalhe, a numeração que mostra lá não é a medida que precisa ficar. Então se você estiver fazendo essa deformação junto comigo, pelo vídeo, se você falar assim, ficou 3 lá, não tem que ficar 3. Vai ficar a medida que está distante na sua posição. O que importa é que todas as medidas estejam iguais. Isso é deformação da garra, perfeito? Então vamos fazer a simulação girando a garra. Olha como saltou. Ela saltou de 3 e foi lá para 13. Agora vamos girar novamente. Olha como ela desceu. Foi para 5,5. Vou voltar agora. Desceu para 3. Observe que deu 3 medidas diferentes. Deu 3 positivo, 13 positivo e 5,5 positivo. Qual que é a medida que tem que ficar? A conta ela é simples, tá? A gente trabalha sobre média. Então, se eu tenho 13 positivo e eu tenho 3 positivo, no total eu vou ter 16. Se eu tiver 16 e se eu fracionar ela por 2, eu vou ter 8. Então, a medida que provavelmente ela vai estar próxima ou calibrada será 8. Tá? Outra coisa, se a medida for positiva e a de baixo for negativa, eu tenho que somar, mas entendendo que o negativo com positivo, se fosse 3 negativo com 13 positivos, a conta seria 10, porque é 10 menos 3. Mas se ambos estiverem no mesmo plano, ou positivo ou negativo, a soma delas é 13 mais 3. Por que o não 5,5? Porque o 5,5 ele é móvel, porque eu tenho que somar o máximo superior com o mínimo, que é o inferior. Então, quando eu for deformar a garra, eu não vou deformar aleatoriamente. E uma hora eu vou subir, uma hora eu vou descer. Subir e descer. Até que as 3 estejam no mesmo plano, ou seja, elas estejam deformadas por igual. Sabendo que, a princípio, o 13 com mais 3 vai dar 16, dividido por 2 vai dar 8, ela vai estar calibrada nessa região, tá? Então, eu não vou de uma vez, eu não vou apertar o parafuso e ir logo para o 8. Por quê? Eu vou ficar como aquela expressão antiga, eu vou ficar correndo atrás do rabo. Então, isso não pode. O que eu preciso fazer é tirar de pouco em pouco, até que eu consiga chegar no resultado igual. Vamos lá. Um detalhe e uma dica importante. Nunca deixe o parafuso folgado, sempre observe se esse parafuso está bem apertado, que é o parafuso da base, e você folga e aperta, ou folga em cima e aperta embaixo, depende da tua necessidade. Sempre na regrinha, uma hora eu desço, uma hora eu subo, uma hora eu desço e uma hora eu subo.
interessante também a gente observar que conforme eu vou subindo ou abaixando o laser, eu preciso estar girando para saber qual medida está ficando. No caso aqui agora, eu estou com 6,5, aí eu vou girando, eu estou agora com 7 e agora eu estou com quase 8. Então, eu vou agora deixar bem próximo do 7 ali, em 7,25, que provavelmente vai ficar todas quase que iguais. Aí quando for chegando bem próximo da medida, eu vou deixando os parafusos bem apertados, para que eu depois não tenha uma mudança naquilo que eu escolhi. Olha que interessante. Todas as garras ficaram com 7, tá? Então, quando você estiver deformando a sua garra, não significa que ela vai ficar com 7, certo? Ela não vai ficar com 5, ela não vai ficar com 6. Ela vai variar, mas não importa a medida que ela dê. O importante é que os três tombos, os 3 ângulos de 120 graus estejam iguais, perfeito? A outra garra, ela vai repetir isso. Então, nós vamos pegar a outra garra e vamos repetir esse processo. Então, interessante é você fazer sempre com o mesmo projetor. Não precisa ficar variando os projetores para deformar. Eu tenho 4 garras, eu vou cada garra calibrar com um projetor diferente. Não precisa. Você pode pegar o mesmo projetor e desse mesmo projetor você calibrar todas as garras. E depois, na última garra, você calibra todos os projetores. Aí você tem até uma produção melhor no teu trabalho, perfeito? Porque você não vai precisar ficar fazendo várias contas. Provavelmente as garras, elas vão precisar estar calibradas na mesma região, tá? Então fique atento nisso. Você não pode, um exemplo, uma garra ficar calibrada no 7, na mesma posição, eu colocar outra garra, calibrar ela, deformei ela, nossa, os 3 ficou legal, mas ficou agora no 10. Entendeu? Não pode. Então, por isso que eu tenho que permanecer com o mesmo projetor e observar isso, porque eu posso então ter alavancado mais para cima ou mais para baixo a garra e ter tirado ela do nível que ela já vem mais ou menos de fábrica, tá? Que é para facilitar um pouco o teu trabalho. Então, ela tem que ficar ali na mesma região. Pode ter uma diferença? Sim, pode ter uma diferença. Pode ter, um exemplo, 2 garras ter ficado com 7, outras com 7,25, uma com 7,5. Aí é tolerável. Por quê? Porque nós estamos falando de matéria-prima, nós estamos falando de vários fatores que podem colaborar para um pouco de diferença, mas isso é mínimo, tá? O que não pode é ter centímetros de diferença na sua deformação. Um 7, um já com 6, ou com 4, ou com 3, ou com 2, isso não pode. Tá? Então, tem que estar sempre na mesma região, perfeito? Vamos lá. Agora, nós calibramos a garra, nós vamos calibrar o projetor laser. Como é que calibra o projetor laser? É muito fácil, muito fácil. Observe que o laser está batendo no 7. Então, sem movimentar a garra, eu vou retirar o laser do lugar e vou dar um tombo nele de 180 graus e ele precisa permanecer na mesma medida. Se não permanecer na mesma medida, significa que ele está fora, tá? Então vamos lá. 7, eu vou retirar o projetor agora. Olha só, ele não bateu 7. Significa que o laser, esse laser, ele não está dividido com esse mancal. Então, o que eu preciso fazer então agora na deformação? Direcionar o laser a metade do que ele saiu em relação à sua posição anterior. Eu posso até fazer uma conta simples. Eu posso pegar ali, ó, 4,5 com 7, vai dar uma medida de 11,5. Se eu dividir 11,5 por 2, eu vou ter aí uma região de 5,5, 5,75 mais ou menos, que vai dar. Porque quando você aperta o parafuso, ele tem uma
uma pequena deformaçãozinha. Então, não vai ficar, né, medida exata. Então você já sabe quanto que vai ficar. Então você se aproxima dessa medida, repete o processo e depois você vai ter a medida exata, perfeito? Nós, através desses parafusos, tanto superior quanto inferior, nós deslocamos o laser para cima ou para baixo. A necessidade sua no momento é o que vai determinar se você vai apertar o de cima ou o de baixo. No meu caso, nosso caso aqui, eu preciso levantar o laser, certo? Então eu vou apertar o parafuso de baixo até que o laser ele venha subir. Agora eu vou repetir o processo. Observe que ele está dando aqui agora 5,15 e do outro lado estava dando quase 6. Então a medida próxima é o 5,5 mesmo. Então eu vou agora deixar no 5,5. 5,5. Vou dar o tombo agora. Se ele estiver calibrado, ele vai dar 5,5. Se você der o tombo e ele não deu 5,5 ou deu uma medida diferente, você vai fazendo isso até que ele dê a mesma medida, tá? Lembrando, volte sempre a metade da sua referência. Nunca volte inteiro. Legal. Nossa medida aqui exata deu 5,75, tá? Então, você vai agora fazer esse processo na sua necessidade. Lembrando, essa medida é nossa porque está nesse plano. O seu plano de trabalho pode ser totalmente diferente do meu. Então, não é a medida 5,5 que precisa ficar aí, nem 5,75, nem 6. É a medida que, se você somar, você vai colocar ela num plano, você vai verificar, você vai girar ela num outro plano, você vai somar as duas medidas e vai dividir por 2. Você já vai saber a região que ela vai estar. Aí quando você for mexendo no parafuso a metade do que saiu fora, você vai ver se ele está mais próximo da medida que você calculou ou se não está mais próxima, perfeito? Agora que nós calibramos o painel, nós calibramos a garra, nós calibramos o projetor laser, nós deformamos a barra de aferição, o equipamento ele já está apto para o seu uso. Então o que nós iremos fazer agora? Qual o próximo passo? Agora nós iremos alinhar um veículo, nós iremos mostrar como você vai colocar as peças no veículo, como você vai tirar a leitura. Lembrando que você precisa ser um profissional da área, para que você venha absorver com mais facilidade esse parâmetro ou esse processo, essa forma de trabalho, tá? Mas se você comprou o equipamento, se você não é profissional da área, você pode fazer a calibração seguindo perfeitamente essa metodologia ou esse processo de trabalho, você vai conseguir calibrar, mas será muito importante para o futuro da tua oficina, da tua loja, você se especializar na sua área mecânica para que você venha absorver e entender perfeitamente todas essas instruções que nós estamos passando para você hoje. Depois de nós termos feito a calibração do equipamento, nós calibramos o painel, nós calibramos o projetor, nós calibramos as garras, o equipamento ele está apto para o uso. Agora, nós colocamos aqui um carro para a gente poder simular agora uma leitura no equipamento. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mostrar como fazer a leitura da cambagem, como fazer a leitura do caster, como fazer a leitura da convergência e como você acerta o volante. Tá? É bem simples os próximos passos agora. Como você vai corrigir no veículo? Primeiro você corrige o caster, depois você corrige a cambagem, depois a convergência. Sempre nessa ordem. Por quê? Porque se você fizer primeiro a cambagem e depois o caster, pode ocorrer do caster interferir na inclinação da cambagem, porque você vai empurrar a roda para frente ou retornar ela para trás. Agora, se você faz primeiro o caster, você já pula essa interferência. Faz primeiro o caster, depois você vem com a cambagem, depois você vem com a convergência. Para tirar leitura, não tem problema, você pode fazer
cambagem primeiro, depois caster, depois convergência. Mas correção no veículo, primeiro caster, depois a cambagem e por último a convergência, acertando o volante. Tá? Agora vamos explicar agora a você como faz a leitura do caster. Depois de você ter colocado o carro na rampa, ou na sua vala, ou no seu cavalete, você verifica a calibração dos pneus se estão corretas. Você monta o equipamento, ou seja, você põe as garras. As garras não precisam estar o pino no centro da roda. Basta que ela esteja dividida no diâmetro da roda. Isso dos dois lados iguais. Essa parte dos braços sempre nessa parte horizontal, nunca na vertical, porque senão ela não vai conseguir ter a fixação perfeita e pode correr do equipamento cair. Outra coisa interessante e muito importante, observe que o projetor tem lado agora. O lado P significa passageiro, o lado M, motorista. Se você inverter as cabeças, os sensores, né, do seu lado correto, o que vai acontecer? Você vai ter uma leitura de caster inversa do correto. Então, se a caster estiver positiva, ele vai dizer que está negativo e vice-versa. Tá ok? Vamos lá para a demonstração de como fazer a leitura do caster. Observe que quando você for tirar a leitura do caster, você precisa frear as rodas. Então, nós mostramos agora com a demonstração de como frear a roda com a trava de freio. Agora, com a roda freada, você posiciona o laser esterçando a roda na escala 0, aquela escala preta, 0 de 10 graus. A vermelha pode? Não. A vermelha é para caminhão, tá? Então nós temos que usar carro passeio, a escala preta. Se você estiver usando esse equipamento em um truck, aí sim você vai usar a escala vermelha. Mas como é para auto center, você vai estar fazendo aí na escala preta. Você vai movimentar o projetor até o marco 0 daquela escala de 10 graus. Pronto. Feito isso, nós vamos nivelar o bolha que fica aqui no projetor através desse manípulo. Após nós nivelarmos o bolha, criando a referência 0 naquela escala, nós vamos esterçar mais 10 graus para fora. Observe agora que o laser ele saiu de posição. Você vai nivelar novamente o projetor, esse bolha, mas você não pode mexer mais nesse manípulo. Você vai nivelar a caixa do projetor. Feito isso, a medida de caster vai ser apresentada naquela escala à sua frente. No nosso caso, esse carro está com 2 graus e 3/4 positivo. O lado do motorista é a mesma coisa. Tá? Então, não tem diferença para você tirar a leitura do caster de ambos os lados. Agora, após nós tirarmos a leitura do caster, nós vamos tirar a leitura agora da cambagem. Cambagem é muito simples. Você vai posicionar o laser no marco 0. Você pode tanto esterçar a roda quanto zerar o painel. No nosso caso, eu vou esterçar a roda. No marco 0. Agora eu vou levantar o laser naquela escala e verificar qual a medida que vai me dar. Então, no nosso caso, ele está acusando que esse carro está com 1 grau negativo. Ao lado do motorista é a mesma coisa. Pronto, nós já tiramos a leitura do caster, a leitura da cambagem. Agora vamos mostrar como se faz a leitura da convergência. Você vai posicionar os 2 lasers no projetor, ele vai retornar nessa escala e você vai direcionar a roda para que os lasers batam por igual na escala. Não importa qual medida que esteja, o importante é que as duas medidas sejam iguais. Quando você posicionar o laser no espelho, ele vai retornar no projetor. Você vai precisar mexer nessa manopla até que o laser reflita nessa escala. Fica legal e mais fácil você esterçar a roda para que um dos 2 lados dê 0.
para automaticamente você ver qual que é a convergência total do veículo do outro lado. Você pode zerar tanto o lado do motorista quanto o lado do passageiro, tá ok? Eu vou zerar o lado do motorista para a gente poder ver no lado do passageiro quanto estamos em desalinhamento nesse carro. Após nós zerarmos o lado do motorista, toda a parte de alinhamento veio para o lado do passageiro, dando agora uma convergência total, tá? Verifique agora a medida que está dando no veículo e a medida de tabela que ele vai trabalhar, para que você possa executar um serviço correto. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor que deu total, esterçar a roda para que esse valor seja dividido por 2. No exemplo nosso aqui, nós estamos com 5 negativo, total na convergência. Esse carro é um carro de ensaio, então o alinhamento vai estar bem alto mesmo. Mas no teu caso, normalmente o carro vai estar com 3, 2 milímetros fora, ou positivo ou negativo. Quando ele chega nessa medida, é quando você faz você troca uma barra axial, você mexe na caixa de direção, ele fica bem longe as medidas. E se caso isso aconteça, o que você faz? Você pode usar como referência o painel. Você posiciona o laser aqui no 0, o outro lado no 0, fecha 2 aqui, abre 2 lá, até que ele fique mais próximo e você consiga trabalhar com laser e espelho, ok? Então você vai fazer o que agora? Você vai dividir essa medida que está de alinhamento por 2 e vai nas barras axiais e vai alinhar o carro e deixar na medida exata. Eu vou usar um exemplo, eu vou deixar esse carro no 0, então eu quero que esse carro esteja no 0. Eu vou esterçar a roda para que dê 2,5 desse lado, automaticamente vai dar 2,5 daquele lado negativo e eu vou alcançar um valor através da barra axial em 0. O volante vai estar solto, não precisa travar o volante nesse momento, tá ok? Travar o volante é a última etapa. Agora, puxando a barra axial, nós vamos trazer o laser para o 0. Observe que ao mexer na barra, o meu laser ele movimenta para um lado como para o outro. Então, no caso, eu quero deixar esse carro 0, então eu vou mexendo até ele tornar no 0. Perfeito, ó. Alcancei o 0 dessa roda do lado do passageiro. Faço o mesmo processo no lado do motorista. Após nós termos alinhado o carro, nós vamos acertar o volante. Nós vamos jogar agora os projetores nas bandeirolas traseiras, os dois lados. Observe que a roda do lado do motorista, você vai esterçar ela para bater no 0 do seu lado, ou seja, na bandeirinha traseira, lado do motorista, você vai direcionar ela para bater no 0. Automaticamente, toda a medida do volante vai apresentar do outro lado, do lado do passageiro. Observe que aqui, ó, está dando 8 nessa medida. Então, ou seja, você vai esterçar agora para ficar as duas medidas iguais. No nosso caso, vai ficar 4 para cada lado. Pronto. Agora nós estamos com o carro dividido, ou seja, o carro está em linha reta. Você vai agora posicionar o projetor nessa escala do painel. Faça isso dos dois lados. Movimente o projetor para essa escala agora, sem esterçar a roda. Após isso, você movimenta o painel para que o painel dê 0 dos dois lados. Automaticamente, agora nós criamos uma referência. Que referência? Nós pegamos o carro, deixamos em linha reta com a bandeirinha, ou seja, o carro está em simulação de movimento, e agora nós deixamos o painel nesse plano em 0, para que agora quando você acertar o volante, você vai travar o volante na posição reta. Veja o vídeo agora. Observe que o laser ele vai se deslocar da posição do 0. Então, o que ele se deslocar da posição do 0, você vai retornar na barra axial até o 0 desse painel, o 0 daquele painel. Você vai travar a barra axial e você vai poder tirar a trava de volante, a trava de freio e você pode andar com o carro vai estar alinhado. Então, essas são as dicas de como você usar o MR Laser. É um equipamento simples, objetivo, ele vai te trazer segurança, confiabilidade, precisão. Só que você precisa ter esses princípios que nós aprendemos hoje nessa videoaula. Você precisa estar com o equipamento instalado de uma forma correta,
o equipamento calibrado e você tirar essa leitura desse processo como nós fizemos agora. Tenha certeza, a leitura que ele te refletir, a leitura que ele te mostrar, que ele te dizer, será a leitura correta. Todo carro, ele tem sua medida específica de alinhamento. Você não pode, de maneira nenhuma, dizer que todos os carros possuem a mesma medida de alinhamento de cambagem de caster. Se você fizer isso, você vai trazer grandes transtornos para a tua empresa. Então, alinhe de acordo a tabela do fabricante. Se você não tiver a tabela, se você não possuir, adquira com a própria fábrica ou, se for comprar pela internet, não importa a sua maneira de você obter essa tabela, mas não alinhe de uma forma aleatória. Siga o plano e o projeto do carro para que você possa trazer todo o desempenho do veículo ao cliente. Grande abraço, me chamo Luiz Alberto, sou técnico e professor de alinhamento. Está aí as minhas redes sociais, se você precisar, entre em contato conosco. Grande abraço, fique com Deus.